E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula no canal. E a aula de hoje é sobre ligações químicas, que é um assunto, pessoal, que está caindo com bastante frequência no Enem, certo? O Enem está próximo, não é isso? E aí vai mais uma dica. O assunto de hoje de química é sobre ligações químicas, beleza, gente? E em ligações químicas, pessoal, a gente vê os seguintes tópicos: ligações iônicas, ligações covalentes, ligações metálicas, geometria molecular e polaridade das ligações químicas, beleza? Então, gente, a nossa aula é essa, é sobre ligações químicas e desejo boa sorte a vocês aí no Enem, beleza? Espero que tenha ajudado vocês aí. Espero ter ajudado vocês aí, certo? E dá um like e se inscreve no canal, beleza? E vamos à aula. Então, pessoal, dando continuidade, né? Nosso assunto é ligações químicas e o tópico é ligação covalente, beleza? Então, pessoal, dando continuidade aqui, ó, o que é ligação covalente? Ligação covalente é a interação interatômica entre átomos de natureza não metálica por meio do compartilhamento de elétrons, beleza? Ligação covalente, pessoal. O que é ligação covalente? Não, gente, ó, ligação covalente. Ligação covalente é um tipo de interação entre átomos que apresentam alta eletronegatividade, ou seja, elevada tendência de receber elétrons. Os elementos químicos comumente envolvidos nesse tipo de ligação são o hidrogênio, berílio, o boro, carbono, nitrogênio e outros átomos, certo, pessoal? Que são aqueles átomos ametais, que são os átomos da tabela periódica, beleza, gente? São os ametais, ou seja, na ligação covalente vai ter uma interação, um compartilhamento de elétrons entre os átomos ametais, certo? Ou seja, aqueles átomos que não são metais. Então, gente, o que diz a teoria do octeto? Em uma ligação química, um átomo tende a ficar com 8 elétrons em sua camada de valência no estado fundamental, semelhante a um gás nobre. Certo, pessoal? Então, a teoria do octeto diz o seguinte, gente, que os átomos eles se compartilham, ou seja, eles compartilham os elétrons entre si, ganhando configuração eletrônica de gás nobre, ou seja, ficando com 8 elétrons em sua camada de valência. Na fórmula estrutural da água, por exemplo, temos duas ligações simples entre os hidrogênios e oxigênio. Assim, entre eles, teremos apenas duas bolinhas delimitadas por uma elipse que representa a nuvem eletrônica. Então, gente, na molécula da água, né, na fórmula estrutural da água, vocês podem observar, pessoal, ó, que o oxigênio ele tem 6 elétrons na sua camada de valência, ao seu redor. Tá vendo? Um elétron, 2, 3, 4, 5, 6. E o hidrogênio, pessoal, cada hidrogênio tem um elétron na sua camada de valência. Então, o que está acontecendo aqui? Para o oxigênio ficar com 8 elétrons na sua camada de valência, né, e ganhar a configuração de gás nobre, ele vai ter que compartilhar o seu elétron com o elétron do hidrogênio, certo? Quando ele compartilha aqui esse elétron aqui com o elétron do hidrogênio, ele tinha 6, né? Tem 6, ele fica com 7. Aí para 8 falta mais um, né? Aí esse aqui, ó, eu coloco mais outro hidrogênio com o seu elétron, aí ele vai compartilhar o seu elétron aqui, ó, com o elétron do hidrogênio, ficando com 8 elétrons. Então o oxigênio ele fica com 8 elétrons, beleza? Então, ó, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Então,
O oxigênio, pessoal, ele está estável e cada hidrogênio também fica estável com 2 elétrons, né, se assemelhando ao gás nobre hélio, beleza? Então, gente, aqui eu tenho um exercício, né, do Enem, que caiu no Enem de 2019, e a questão diz o seguinte, ó. Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962 foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio, camada de valência 5s2,5p6, e o hexafluoreto de platina, e desde então mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar criticamente a regra do octeto, na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual 2 átomos do halogênio flúor, camada de valência 2s2,6p5, se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre para ficarem com 8 elétrons de valência. Ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo do gás nobre? Beleza, gente? Então, quantos elétrons haverá no átomo do gás nobre? Aí tem as questões, as alternativas aqui, pessoal. Letra A, 14, letra B, 8, letra C, 12, letra D, 6 e letra E, 10. Então, qual é o gás nobre que ele está se referindo, pessoal? Então, se vocês derem uma olhada na tabela periódica, o difluoreto de xenônio, né, difluoreto de xenônio, que é o composto aqui que a gente está se tratando em si, né, que é o daqui, ó, é o difluoreto de xenônio, é o F2XE, certo, pessoal? É o F2XE. Então, quem vai ser o gás nobre aqui? Vai ser o XE, que é o xenônio. Beleza, gente? Então, quantos elétrons, né, haverá no átomo do gás nobre, que é o xenônio? Então, quantos elétrons haverá na camada de valência do xenônio? Aí aqui tem as... Então, pessoal, voltando aqui ao exercício, né? A questão pede o seguinte, gente, ó. A questão dá o difluoreto de xenônio, certo? Aí o xenônio, que é o Xe, é o gás nobre. Então, quantos elétrons o xenônio vai ter em sua camada de valência? Então, gente, aqui eu tenho o flúor, né? Que é 2-flúor, né? A fórmula molecular é 2-flúor, né? Um xenônio e 2 flúor. Então, eu vou ter um flúor desse lado e outro flúor desse outro lado. Beleza? Então, gente, o que é que acontece? O flúor, se vocês observar aqui, ó, o flúor só tem 7 elétrons na sua camada de valência. Cada flúor só tem 7 elétrons na sua camada de valência. Então, de acordo com a teoria do octeto, para o flúor ficar estável, ele tem que ter 8 elétrons na sua camada de valência. Então, vamos compartilhar. O que é que acontece? O flúor, né, compartilha esse elétron com o elétron do xenônio, certo? Então, vamos compartilhar aqui, ó. Então, ele vai compartilhar isso aqui. Pronto. Então, esse flúor tem quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, esse flúor está estável com 8 elétrons. Falta ficar estável esse outro flúor aqui, né, pessoal? Que é 2-flúor, que é o difluoreto de xenônio. Então, ó, esse flúor aqui, ó, ele tem que estar com 8 elétrons também, de acordo com a teoria do octeto, certo? Então, esse flúor aqui, gente, ó, tem quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, cada flúor está com 8 elétrons.
Então, quantos elétrons o Xe, que é o xenônio, tem em sua camada de valência? Vamos olhar aqui, gente. Ó. Então, vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não é isso, pessoal? Então, o xenônio ele tem 10 elétrons em sua camada de valência. Beleza, pessoal? Vamos contar aqui de novo, ó, só para a gente ter a certeza. Então, ó, quantos elétrons o xenônio tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o xenônio tem 10 elétrons. Beleza, gente? Então, o xenônio tem 10 elétrons. 10 elétrons. Beleza, pessoal? Vejam aí a alternativa e me diz aí nos comentários qual é a alternativa correta aí, beleza? O xenônio tem 10 elétrons. Valeu, pessoal! Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. E é isso aí, gente. Desejo uma boa prova para vocês aí no Enem, que todos consigam realizar o sonho, né? Que é passar no Enem, se formar, ter uma formação, beleza? Então é isso aí, pessoal, e até o próximo vídeo.